Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui a minha base de treinamento. Tocolojas.com.br, né, pessoal? O acesso, conforme vocês já receberam ali a instrução de como acessar. E aqui eu vou utilizar a parte, né, da Italínea, tá, pessoal? Para as pessoas que têm ali, então, a usabilidade da própria Criare, né? Não precisa se preocupar, pessoal. Italínea e Criare têm ali o mesmo processo, ok? Não tem nenhuma diferença quanto ao processo que eu vou apresentar para vocês. Vou utilizar aqui o meu usuário de conferente para realizar a conferência desse projeto, né? Então, para realizar a conferência e o treinamento dele. Então, vamos lá. Acessando, então, a nossa tela do dashboard, nós, quanto conferentes, a gente aguarda, tá? O contrato ser assinado pelo nosso colega lá, né? Pelo nosso consultor lá no comercial. Uma vez o contrato assinado, ele primeiramente, antes de ser disponibilizado aqui em pós-venda revisão de ambientes, ele fica preso, né? Digo preso, ele fica sobre a questão de verificação do nosso financeiro e em acompanhar como que foi finalizado, como que foi fechado esse contrato, tá? Então, por mais que quando nós, revisores, viermos sobre pós-venda, revisão de ambientes, a gente consiga verificar todas as revisões que estão pendentes sobre a nossa alçada de conferência, né? A gente só vai conseguir fazer a revisão de fato caso esta coluna de liberação financeira que vocês estão vendo aqui estiver preenchida com uma data, tá? Caso não tenha informação de data, vocês não vão conseguir fazer a revisão. E o porquê disso, né, pessoal? Vamos pensar nos casos de clientes que a gente fechou ali um contrato onde a entrada tem um valor alto e o cliente informou sobre o pagamento via Pix, né? Então ele mostrou que fez o pagamento via Pix ali no dia, né? Mostrou o comprovante, enviou para o consultor, mas ainda fica na alçada do financeiro acessar esse contrato e acompanhar se todos os valores negociados estão, né, ok, e foram de fato recebidos ali dentro do portador da loja, e se todo o contrato em termos políticos foi fechado de forma de acordo, né, ali com a política da própria loja, tá? Então, lá no financeiro, qual que vai ficar da alçada do próprio financeiro em verificação? Acessar aqui em financeiro, gestão, liberação financeira, tá? Então, o financeiro vai acessar essa parte aqui da liberação, ele vai receber lá no nosso, lá do nosso comercial, a informação de que o contrato 5401, né, já está ok ali, já dá para dar continuidade. Ele vai acessar, então, aqui na liberação financeira este contrato. Ele pode acessar o próprio contrato e analisar como que foi fechado, se as informações estão totalmente corretas, conforme eu falei. E se ele definir que, ok, está tudo 100% correto com esse contrato, ele pode vir aqui, selecionar e dizer que houve uma liberação financeira, tá? Opa, aqui no meu caso, a gente precisa informar a condição de pagamento para a fábrica, tá? Essa parte da condição de pagamento para a fábrica eu mostro no treinamento financeiro, tá, pessoal? Por se tratar aqui, né, um treinamento da revisão, a gente não dá muito detalhe sobre a parte financeira, ok? Liberado aqui no financeiro, se a gente voltar lá no nosso contrato, né, 5401, agora ele possui uma data preenchida aqui no campo da liberação financeira, certo? Qual que vai ser a diferença de informação quando essa data não estiver preenchida, tá, pessoal? Vou abrir aqui o ambiente da cozinha e vou remover o filtro e pegar um contrato que não tenha essa liberação, como, por exemplo, este banheiro aqui embaixo. Se eu entrar dentro do banheiro,
eu, quanto revisor, não consigo fazer nada dentro da minha revisão. Então, eu não consigo dar continuidade, não consigo concluir, não consigo liberar ela, porque está preso no financeiro, né? Então, a liberação ainda não foi feita. Quando a liberação já foi feita, né, eu, quanto conferente, se eu acessar essa revisão, vou conseguir, então, abrir o meu projeto, né? Então, o projeto que o consultor fechou ali no comercial e, consequentemente, agora tenho a possibilidade de concluir essa revisão se ela já estiver 100% correta, tá? Então, essa é a grande diferença de quando se tem a liberação financeira e quando não se tem, tá? Voltando então aqui para a nossa tela da consulta das nossas revisões de ambientes, ok? Então vamos lá. Eu normalmente indico a todos vocês que quando vocês vierem sobre o filtro de revisões pendentes, vocês filtrem pelo número do contrato, para o sistema filtrar somente os ambientes relacionados àquele contrato que vocês foram designados para verificação. Os gerentes ou as pessoas responsáveis por distribuir a revisão, ou seja, informar quem que vai ser o conferente específico para atuar naquele contrato ou naquele projeto, terão a possibilidade de selecionar um ambiente e informar um revisor. Essa opção fica aqui embaixo, ó, informar revisor. Na opção de informar revisor, essa pessoa que tem essa disponibilidade, tem esse acesso liberado para ela, vai conseguir selecionar quem é a pessoa que ela vai designar este contrato para realizar a revisão. No meu caso, eu vou dizer que quem vai revisar vai ser o conferente Italínia e vou confirmar isto. Feito isso, o sistema pede novamente se vocês querem confirmar essa troca de revisor e se vocês estiverem de acordo, ele vai fazer essa troca. Então, aqui o revisor é o conferente Italínia, tá? Na minha tela, o meu sistema ele está configurado para que eu consiga verificar todas as revisões de todos os outros revisores. Quando vocês estiverem na base ali de vocês, vocês vão ver o seguinte, ó, que vocês só vão ver as revisões que estiverem na alçada de vocês. Ou seja, os conferentes só vão ver as revisões que eles de fato estiverem atuando. Já os gerentes e diretores, até mesmo os próprios consultores, conseguirão acompanhar as outras revisões, né? Então ali as revisões de outros revisores, tá? Os consultores só vão conseguir acompanhar as revisões dos projetos que eles mesmos fecharam, ou seja, eles venderam, tá? É importante informar isso para vocês, pessoal, porque consequentemente, né, ali muito pessoal acaba solicitando esse tipo de restrição e a gente tem como habilitar sem problema algum, tá? Como que a gente faz uma revisão de ambiente dentro do sistema Facologias? Primeiramente, a gente recebe ela, né? Então, é definido o revisor. Depois, a gente acessa o ambiente clicando sobre o nome dele, né? E a gente é encaminhado para a nossa tela da revisão, onde a gente vai conseguir acompanhar algumas informações. Como, por exemplo, aqui em cima, a gente tem informações relacionadas sobre o contrato, né? Então, o número dele, qual que foi o projeto que originou este contrato, ou até mesmo essa própria revisão, qual que foi o tipo de orçamento que foi fechado, que deu ali a continuidade no próprio contrato, informação do cliente, né, o nome dele, o ambiente que vocês estão trabalhando, o fornecedor deste ambiente, quem foi o consultor responsável, né, pelo cadastro desse cliente na loja de vocês, quem foi o consultor responsável por realizar a venda, qual que é o tipo de venda, se é uma venda futura, se é uma venda normal, se é uma venda de eletrodecorado, e o nome do ambiente que vocês vão trabalhar. Aqui em cima, a gente tem os campos das datas de assinatura, liberação comercial, que é uma liberação exatamente igual à liberação financeira, só que no caso da liberação comercial não se informa a condição de pagamento para a fábrica, e a liberação financeira, que é a propriamente, né, a que a gente acabou de ver no início desse treinamento. Logo abaixo, a gente tem informações voltadas, né, e relacionadas à própria revisão, ou seja,
a situação dela, no caso, ela está distribuída, ou seja, já foi informado um revisor. Aqui a gente tem a informação de qual que é o revisor responsável por realizar esta revisão, o nome do arquivo que vai ser trabalhado, e é importante falar para vocês que o nome do arquivo ele vai permanecer com a ID que a gente vê lá no treinamento comercial, que eu mostro para vocês, que ele cria uma ID, porém, ele tem um detalhe a mais, ele coloca um código extra na frente para diferenciar o arquivo da revisão do arquivo original do contrato. Tá? Então, ele já faz um Ctrl+C, Ctrl+V do próprio projeto e muda, né, a nomenclatura do arquivo para ter essa distinção de uma informação para outra. Tá? Em seguida, a gente consegue ver quando que foi dado início na revisão. Então, a revisão ela se dá início quando o contrato ele é assinado pelo cliente. Assim que ele foi assinado, o ambiente já está disponível para fazer a revisão, porém só vai ser possível realizar se de fato houver, né, as datas das liberações, conforme eu falei. Conclusão da revisão, será preenchida a data, né, que foi concluída essa revisão, e a previsão de entrega é a data, né, de quando se tem a previsão de ser realizada a entrega deste ambiente para o cliente. Aqui dentro da nossa parte da revisão, se a gente vir aqui na revisão de ambientes, a gente vai ter os itens que compõem o ambiente. Então, todos os itens que foram postos dentro do nosso projeto estarão aqui expostos, né, e, consequentemente, demonstrados para a gente conseguir acompanhar as quantidades, os itens e os valores que foram fechados de cada um deles. Os revisores, eles não têm acesso à parte do valor de compra, tá, pessoal? Então, este é um acesso restrito ali, onde a própria, né, fábrica solicita que seja removido, mas que possa ser liberado caso o diretor da loja solicite e informe, né, que pode ser liberado a possibilidade de acompanhar o valor de compra dos itens, né, ali pelos próprios conferentes. Fora isso, né, não havendo essa solicitação da diretoria da loja, esses valores, esses dois campos que eu estou destacando, serão ocultos da visualização. Descendo um pouquinho mais abaixo, antes de eu começar o processo da revisão, a gente tem outros dois campos, né? Então, é o campo da agenda da revisão, que vocês já podem marcar uma agenda referente a esta revisão de ambiente, como, por exemplo, vou incluir aqui uma agenda do tipo de medição. Que agenda é essa? É uma revisão das medidas que foram passadas pelo consultor comercial e que foram postas dentro do próprio Promob. Então, eu quero fazer uma revisão dessas medidas. Ou eu quero solicitar para o medidor da minha equipe e até o cliente revisar essas medidas, porque não estão de acordo com o que o consultor passou, com o que está no Promob e com o que está dentro da própria planta baixa. Tá? Então, vocês podem, antes de começar a revisão, marcar essa agenda. Então, tipo de agenda, medição, compromisso, uma revisão de medidas. Aqui embaixo, novamente, o campo de responsável será voltado, né, ao responsável por fazer a gestão das agendas do revisor ou até o próprio revisor. Data e hora inicial, assim como data e hora final, são voltadas para ser marcada. Qual que é o horário, né? Qual que é a data e horário que vai ser marcada essa visita ao cliente, ou que vai ser marcada essa revisão de medidas. Situação de agenda, de pré-agenda, desculpa, ela é voltada para que vocês consigam marcar aqui nesse tipo de pré-agenda aquelas agendas que vocês precisam solicitar ao cliente se ele vai ter disponibilidade nesse dia e nesse horário que vocês estão marcando, ou se até mesmo vocês têm essa disponibilidade de receber o cliente ou de visitar este cliente 2 horas no dia 30, que é a agenda que vocês estão marcando. Agenda confirmada quando ambos estão de acordo para a realização deste momento. Agenda atrasada, o próprio sistema irá controlar a agenda atrasada quando se passar 1 minuto da data final, né? Então, a hora que for ali às 11 horas e 1 minuto do dia 30, se trará como uma agenda atrasada.
e agenda realizada. E em seguida, eu vou mostrar para vocês como realizar esta agenda. Campo de assunto e observação são campos para descrição livre. Aqui embaixo, de forma automática, o sistema já vai trazer o projeto e o contrato relacionados a esta agenda. E se vocês quiserem dizer que a agenda que vocês vão fazer lá no cliente, ou que vocês vão receber ele, ou que vão conversar com o consultor, é referente a todos os ambientes do contrato, o sistema vai de forma automática replicar essa agenda para dentro dos ambientes, tá? Descendo um pouquinho mais abaixo, pode falar, Juliana. Tá conseguindo me ouvir, Felipe? Sim. Uma pergunta. No nosso caso, na nossa loja, é uma empresa terceirizada que faz o agendamento da medição. Nós só Tá. enviamos para eles, né, a solicitação de medição, e eles que definem com o cliente. A gente depois, só que a gente não fica sabendo exatamente data, hora, nada disso. Depois eles Uhum. só retornam através de um portal deles a medição deles. Nesse caso, Tá. para a gente alimentar essa parte fica um pouco complicado. Isso atrapalha no processo ou não? Não atrapalha, que é opcional a questão de marcar agenda, tá? É só porque, como o sistema Foclojas, ele tem uma central de controle de agendas, né? E de momentos que vocês vão fazer com o cliente, consequentemente, fica mais fácil para o controle de vocês ali entender quais foram os momentos que vocês já tiveram com o cliente. Agora, se vocês não conseguem fazer isso, ou é uma coisa que não vai ser controlada, não tem problema algum, não vai atrapalhar no processo, não, tá? Ah, então tá bom, tá ótimo, então. Beleza? Obrigada, só isso. Imagina. Caso você tenha uma equipe, né, conforme a colega informou ali que eles têm uma equipe que faz essa parte da medição, vocês podem cadastrar essa equipe juntamente com os consultores de vocês, que ele vai liberar essa parte de cadastro de equipe, e consequentemente vocês poderão informar, né, qual que foi a equipe responsável por fazer esta agenda. Claro, novamente, né, reforçando, caso vocês queiram ter um controle referente a todos os processos, todos os momentos que vocês tiveram com o cliente de vocês. Se não for uma equipe terceirizada e for um medidor ali terceirizado ou até mesmo um colaborador próprio da empresa, você tem a opção de informar quem foi até o local, né, e quem foi o medidor que fez este momento com o cliente, assim como se ele levou algum ajudante ou não. Qual que é a parte importante de informar estas pessoas, né? Este medidor e este ajudante? Caso vocês trabalhem com a questão da política de comissionamento, né? Então, caso vocês façam comissionamento para os medidores, para os ajudantes de medição, vocês consequentemente vão precisar que seja criada essas agendas para que seja disponibilizada a possibilidade da geração da comissão referente a esses momentos ali, tá? Campo de anexo. Ele é muito utilizado para que vocês consigam colocar aqui todos os anexos referente a todas as informações que vocês tiverem da parte de conferência de projeto. Então, seja que a planta baixa atualizada, como por exemplo, né, planta baixa atualizada. Deixa eu pegar aqui o meu arquivo de treinamento para colocar aqui. Beleza. Então, arrasta o arquivo aqui para cima, ou se vocês não conseguem arrastar o arquivo, vocês podem clicar sobre aqui essa opção de importar anexo e selecionar ele de forma manual, tá? Então, tem duas opções ali para vocês puxarem um anexo. E qualquer outro tipo de anexo ou documento que vocês veem que há necessidade de vincular à própria revisão, tá, pessoal? Por quê? Se vocês centralizam esses documentos dentro do sistema Facologias, eles ficarão todos dentro do sistema e com a possibilidade de vocês realizarem o download dele através do Facologias e, consequentemente, utilizar ali em algum outro computador que vocês não possuam este documento em específico, tá? O limite de anexo por tela do sistema Facologias é de 100 megas, tá? Acima disso, acaba ficando mais pesado ali a base de vocês e, consequentemente, o carregamento das informações, né? Então, vocês podem colocar aqui um arquivo um pouco maior que 100 megas, ele vai ter ali uma demora para o download da informação. Mas,
ele fica ali na tela, tá? Checklist que a gente tem aqui embaixo, ele vem de forma automática desabilitado, mas na minha base, por se tratar de uma base de treinamento, está habilitado, certo? E qual que é a função dele, pessoal? A função dele é bloquear a conclusão da revisão sem que tenha sido realizada a conferência do checklist, né? Então, a conferência total dele. Aqui no meu caso, ele está como não obrigatório essas três configurações aqui, né? Esses três checklists. Mas caso fosse da minha base necessitar a obrigatoriedade da realização desse checklist, ele iria me travar a possibilidade de concluir sem que eu tivesse feita essa verificação, tá? E os envolvidos aqui embaixo nada mais é a pessoa que foi envolvida junto com você nesta revisão, caso vocês não tenham feito a revisão sozinhos, tá? Então, pedir ajuda para um colega meu, pode incluir ele aqui como envolvido, né? Por ele ter se tratado ali e dedicado um tempo dele para este auxílio. Agora, falando da revisão em si, após a gente fazer essa leitura da tela. Para fazer a revisão, conforme eu falei, não há necessidade de vocês fazerem um clone, né, uma cópia lá do projeto original do comercial. O sistema já fez essa cópia de forma automática. No caso aqui, vocês vão simplesmente clicar sobre abrir software de projeto e vão abrir, né, aguardar a abertura do próprio Promob ali no sistema de vocês, né, na máquina de vocês, tá? Então, o meu Promob está carregando. Vamos aguardar ele abrir ali. Enquanto isso, eu quero ver se mais alguém tem alguma dúvida referente a algum processo que eu passei até o momento. Felipe, eu vou te fazer mais uma pergunta aqui. Pode fazer. Voltando nesse mesmo processo. Nós recebemos via e-mail no portal da empresa de medição. Você falou sobre anexar documentos nesse processo. Esse anexo pode ser Promob da planta deles, porque assim, eu recebo a planta da medição deles, eu recebo em Promob, recebo foto, Tá. recebo em Promob. As fotos não tem necessidade de jogar dentro do Foco Lojas, eu posso deixar fora mesmo, que é da forma que eu recebo. Mas eu começo o meu projeto a partir da medição deles, da parede deles. Então, eu tenho que incluir essa parede deles dentro do Foco Lojas, é isso? Ali dentro do anexo, como é que pode funcionar, tá? Deixa eu fazer uma pergunta bem detalhada ali na questão. Não sei se tu falou. Desculpa se tu falou e eu não prestei atenção. O arquivo do Promob que tu recebe, ele já vem revisado? Já vem revisado. Eu não preciso revisar, eu inicio um novo projeto, eu baixo o inicial do vendedor e baixo a medição que eu recebo da empresa, do Tá, Promob deles. Já vem o Promob montado com parede, granito, tudo certinho, entendeu? Então, eu tá. começo o meu novo projeto a partir da planta deles. Então, é isso que eu preciso saber. Eu preciso baixar essa planta deles. Não é Promob Criare, é um Promob universal que eles usam. E aí, a hora que eu abro, ele já se transforma em Criare automaticamente. Eu consigo começar a modular em cima dessas paredes. Entendeu? Tá. Então, é isso que eu preciso saber. Se eu baixo esse arquivo do e-mail que eles mandam e tenho que jogar dentro do Foco Lojas para iniciar o trabalho. Entendeu? Porque eu Tu vou baixa. começar a modular a partir da parede deles, uma nova parede. Tá. Tu vai baixar esse Promob e tu vai importar, tu vai fazer todo o processo inicial da abertura do Promob, tá? Dentro do sistema Foco Lojas. O que tu vai mudar? É que tu vai ter que importar este arquivo para dentro do Promob de vocês, certo? Como Isso. que tu faz a importação? Tu vai abrir aqui a questão de importar o projeto, igual como tu faria lá na parte do comercial que eu ensino, né? Então, abrir o projeto inicial, só que dentro do Promob, eu não consigo puxar agora o meu Promob porque ele está aqui com essa tela de importação, tá? Eu vou dar sequência aqui, em seguida eu te mostro o que tu vai fazer. Pode ser? Pode ser. Beleza. Só vou mostrar aqui para vocês todos, tá? Como que fica o processo ali na questão
após a abertura da revisão. Em seguida, eu vou mostrar exatamente o que a Ju está pedindo, que é abrir um Promob que já veio revisado. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Depois que vocês mandam um sistema abrir o software de projeto, vocês vão ter aqui o seguinte, ó, o arquivo com a ID. Essa ID é direcionada ao arquivo de revisão. E aqui, de novo, a cozinha da Jordana. Vocês vão clicar em avançar. Vão selecionar a cliente, que vocês consequentemente já cadastraram lá no comercial. Avança. E aí importou o arquivo do projeto para dentro do próprio Connect, tá? Então aqui no Connect, a gente vai ter aqui o arquivo da Jordana com o nome aqui, ó. O mesmo ID do arquivo anterior, porém aqui embaixo com R4047, que é diferenciando, né, o projeto de revisão para o projeto original. Para vocês terem uma ideia, aqui embaixo está o projeto original, ó. O 2563 P54A1. O 2563 P54A1. Exatamente o mesmo arquivo. Porém, este aqui é o arquivo original, que a gente fechou lá no comercial, e este aqui é o projeto da revisão, né? Que possui ali a letra R com a sequência a mais para diferenciar os arquivos. Então, com este arquivo da revisão, vocês vão abrir exatamente este arquivo e vão fazer toda a revisão do ambiente que vocês precisam, tá? Então, aguardar o sistema carregar aqui, fazer esta abertura para mim. Beleza. Tendo o arquivo aqui aberto, né? A gente faz a correção que a gente precisa fazer. No meu caso, eu vou trocar um módulo. Coloquei um módulo a mais aqui que não tinha. Beleza, fiz uma troca de módulo. Acredito que vai ter uma diferença de valor ali. E depois que eu faço essa troca, essa revisão, né, no caso ali de vocês, toda a revisão completa do projeto, vocês vão salvar primeiramente e depois vão vir sobre orçamento, orçamento. Clicam aqui sobre OK na unidade monetária e mandam enviar para pacote Sistema Foco Lojas. Né? Então, essa opção aqui vocês têm que verificar se no Promob tem, tá, pessoal? Se no Promob de vocês não tiver essa opção ali, seja o Promob Italínea, seja o Promob Chiari, se não tiver esta opção aqui, vocês não vão conseguir fazer a integração entre os arquivos do Promob com o Foco Lojas. Para solicitar que seja habilitada essa opção, vocês têm que entrar em contato com o fornecedor de vocês. Se for Italínea, a Italínea. Se for a Criare, a própria Criare. Tá? Então, enviar para pacote Sistema Foco Lojas. Aqui o sistema da Promob vai subir o arquivo, né, o projeto para dentro do Connect, para manter ele na nuvem. E depois que subiu o arquivo no Connect, ele vai abrir a nossa tela para salvar como. E na máquina de vocês, depois que vocês instalam o plugin, né, referente a conexão entre o WebStart, né, que é o Foco Lojas, e o Promob, a máquina de vocês, de forma automática, já vai receber ali uma pasta chamada Foco Lojas. Essa pasta vai ficar salva dentro dos documentos. Então, aqui no cantinho esquerdo, no painel de navegação do próprio Windows, vocês terão aqui a pasta de documentos. Dentro da pasta de documentos, vocês terão a pasta que foi criada de forma automática por este plugin, que é a Foco Lojas. Aqui dentro da pasta de Foco Lojas, vocês terão a pasta de projeto, que esta pasta aqui será responsável por vocês salvarem todos os projetos, né? Então, projetos de revisão, projetos de assistência técnica, projetos do comercial, deverão ficar salvos aqui dentro para serem integrados de forma automática com o Foco Lojas. Tá? Então é importante que seja salvo aqui. Para facilitar o acesso a esta pasta, pessoal, eu indico que vocês cliquem com o botão direito sobre ela e marquem a opção de fixar no acesso rápido, que assim ele fixa para vocês aqui no cantinho esquerdo o atalho para dentro da pasta de vocês, né? Para dentro da pasta de projetos. Uma vez dentro dela, basta salvar o arquivo, né?
que o sistema já vai reconhecer de forma automática lá no Foco Lojas que houve uma modificação no projeto ali da cliente de vocês por se tratar de uma revisão. Seja na revisão, seja na própria parte do comercial. Independente da parte que vocês tiverem, a modificação que sofrer dentro ali do orçamento, o sistema já vai reconhecer e vai trazer para vocês aqui uma tela de importação automática. Tá? Alguma dúvida referente a esse processo, pessoal? Pode falar ali o pessoal da Criari. Oi, a minha dúvida na hora de gerar o orçamento é o orçamento que é vendido para o cliente ou é o orçamento de pedido para enviar para o pacote Foco? É o orçamento. Dentro do Foco Lojas aqui, ó. Listagem, orçamento. Não pode tá. ser o orçamento resumido. Tem que ser o próprio orçamento. Ah, tá bom. Obrigada. Imagina. Alguma outra dúvida, pessoal? Vou fechar aqui o meu arquivo. Pessoal, alguma dúvida? Alguém, talvez? Ninguém? Beleza, então. Não havendo dúvidas, pessoal. Oi. Opa, quem falou? Desculpa. Imagina. A Deni. Oi, Deni. Felipe, eu tenho uma dúvida. Referente a essa conferência, o conferente, ou o nosso caso aqui em São Paulo é liberador, né? Ele tem a possibilidade dele mudar alguma modulação, mudar alguma coisa nesse projeto que foi vendido, vai mudar o valor final, certo? Vai mudar o valor final. Tudo que ele fizer de alteração, consequentemente, depois que ele subir de novo, vai mudar aqui no valor final. Então, mas ele pode fazer essa alteração mesmo com o projeto já vendido? Ele vai fazer essa alteração na parte da conferência, nos casos em que é o seguinte, tá? Vamos pensar lá no projeto que tu vendeu lá no comercial. Foi feito toda a venda e depois a parte da conferência pegou ali que faltou um módulo. Um exemplo, né? É claro que não vai acontecer isso, mas possa ser que aconteça. Uhum. Na hora que o pessoal pegar que faltou um módulo, vai dar diferença, ó, que o sistema importou para mim, tá? E aí ele vai avisar aqui embaixo, ó, houve uma diferença, e essa diferença é de 7% a mais do valor que foi vendido. Então, tu vendeu por 5.795, porém agora tu tem que vender ali, né, por 6.206 reais com 40 centavos, né? Essa diferença é de 400 reais. E aí aqui tu vai ter a seguinte decisão: ou tu manda negociar este valor que faltou com o teu cliente, ou o teu supervisor vai liberar esta revisão para dar sequência no pedido de compra. Entendi. Perfeito. Tá? Felipe, posso falar? Licença? Oi, pode sim, claro. Eu sou conferente da Deni, na verdade. Então, por isso que eu acho que está surgindo algumas dúvidas. Tá, Nós imagina. trabalhamos, para cada cliente, nós trabalhamos com dois promobs de cada ambiente. Então, nós trabalhamos com o projeto inicial, igual eu te falei, é o projeto que o cliente comprou na mesa, e depois eu não vou alterar em cima desse inicial. Tudo que eu for alterar, eu vou alterar num segundo promob, que é o promob de medição. Então, Não, isso que eu creio que seja essa talvez a dúvida da Deni. A gente nunca vai mexer no projeto inicial. Se faltar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, eu vou detectar isso, que houve, de repente, uma falta ou vai precisar acrescentar alguma coisa. Eu vou detectar isso na medição final, no promob de medição. Então, nós trabalhamos com 2 promobs para cada ambiente. Então, todos os clientes são assim. Entendeu? Sim. São 2 promobs, um inicial e um final. Eu não altero nada, nada é feito em cima do inicial. E exatamente, por isso que o sistema Focologis ele já clona e cria um novo projeto, que daí é um projeto diferente do projeto do Promob inicial. O inicial ele não foi alterado. Ele está alterando o novo projeto que foi criado por ele, tá? Mas no caso de vocês, você tem o caso que vocês pegam um Promob que não é vocês que criam, é a pessoal da medição, certo? Isso mesmo. Isso. Então, Mas eu aí, vou explicar agora como vocês importam ele para dentro do sistema. Tá.
Mas é o que ela está dizendo, Felipe, é que mesmo esse projeto inicial, ela não vai mexer nele. Ela vai mexer ela vai montar tudo novamente. O que eu queria entender é, mesmo a gente importando esse Promove, quando ela fizer o final aqui, eu consigo ter essa diferença de valores? Tu vai ter essa diferença de valor, porque lá no teu comercial, Tá. tu vendeu um projeto, né? Aqui na revisão é outro projeto, não é o mesmo que tu vendeu lá no comercial. Aí tu vai ter essa diferença de valores. Tá, perfeito. Era isso que eu queria entender. Tá? Tem sentido, pessoal? Obrigada. Obrigada. Isso, fez. Beleza, então. Agora eu vou mostrar para vocês como que acontece ali neste caso, em que vocês precisam pegar, né, um arquivo de terceiros, que não foi vocês que geraram. No caso, aqui dentro do sistema, vocês vão ir de novo sobre abrir software de projeto e vão esperar, né, que o sistema abra o Promob de novo. Então, tem que carregar todo o Promob novamente aqui na minha tela. Vamos aguardar ali um minutinho só. Só tem um detalhe, tá, pessoal? Eu não vou ter um arquivo de Promob universal para fazer a abertura, mas eu vou explicar como funcionaria, certo? Abriu aqui o meu Promob. Só que ele abriu em outra tela. Só um minutinho. Aí. Beleza. Vocês vão vir sobre o arquivo e importar o projeto. E, consequentemente, vocês vão ter que puxar, né, buscar o arquivo .promob daquele projeto que vocês receberam de um outro terceiro, tá? Deixa eu buscar aqui, ver se eu tenho. Esse aqui vai dar erro na abertura, mas eu vou utilizar ele como exemplo. Então, eu estou puxando o arquivo aqui, o quarto, né? Que foi solicitado ali, ou o banheiro que foi solicitado para ser feito, né, lá pelo meu terceiro. Para eu conseguir jogar ele para dentro do sistema e em cima, deixa eu abrir aqui, e em cima deste projeto aqui, né, em cima da revisão que eu estou fazendo, eu vou ter que fazer toda a importação dele normal, né? Então, deixar o nome que ele veio originalmente, selecionar o cliente de novo, né? Então, a Jordana ali, vamos pensar que é um arquivo da Jordana. E eu importei o projeto para dentro do sistema Foco Lojas, tá? Feito a importação dele, consequentemente, eu vou ter que abrir o arquivo para ver, né, o que tem dentro dele. Aqui, ok, beleza. É um erro porque eu estou com um arquivo diferenciado. Tá, aqui todo o projeto está errado, tá, pessoal? Porque, infelizmente, ali os promobs são diferentes e não é um universal, tá? Mas importado, né? Tendo ali todo o arquivo importado, vocês vão fazer a mesma parte, né? Vocês vão linkar este arquivo que vocês receberam do terceiro com o Foco Lojas, gerando um orçamento dele. E enviando para o arquivo de pacote, tá? Aqui no meu caso, o arquivo pacote está fechado, porque eu estou com um arquivo errado, mas eu vou utilizar o arquivo XML aqui de exemplo. Vocês vão de novo lá dentro da pastinha documentos, Foco Lojas, projetos, e vocês vão salvar aqui dentro o arquivo de pacote. Por que vocês vão salvar lá? Porque daí o sistema vai reconhecer, né, a ID que tem aqui, ó. Então vocês vão salvar tudo lá dentro com o nome da ID que vocês têm lá dentro da própria revisão, certo? Então, enviar para arquivo de pacote Foco Lojas. Né? Aqui eu estou usando o arquivo XML, mas no caso ali você tem que utilizar pacote. Dentro da pasta projetos, vai lá na própria revisão e copiam o nome aqui do arquivo. Copiado esse nome do arquivo, vocês salvam
aí ali o arquivo lá dentro da pastinha Foco Loja para o sistema linkar com a revisão de vocês. Ok, pessoal? Ali, Juliana, Dene, entenderam? Estamos Ok, acompanhando aqui. é um pouquinho Nós estamos confuso, né? acompanhando. É um pouquinho Mas assim, confuso. tanto que a gente entendeu. É um pouquinho confuso porque vocês precisam pegar o nome do arquivo, né? Vocês precisam deste nome aqui, ó. Somente deste nome. E aí o arquivo, né? O próprio Promob que o pessoal terceirizado ali de vocês enviou para vocês, ele vai ter que receber este nome, igual como está aqui. Porque sem estar assim, vocês não vão conseguir criar o vínculo, tá? E aí Felipe, se eu eles vão ter importar que o mandar no... arquivo e renomear depois, funciona? Desculpa, Jô. Não, eu ia perguntar, acho que alguma coisa parecida. Eles, para eu receber, quando eu receber o Promob deles, eles vão ter que mandar nomeado dessa forma para mim? Você pode renomear depois quando estiver ele já na tua máquina. Ah, tá. É porque vai ser difícil para eles, tipo, entrar nisso, né? Sim, exatamente. Mas se tu já tiver o arquivo no teu computador, ali na tua máquina, tu pode renomear ali na hora, né? Ah, recebi o arquivo, ó. Vamos pegar aquele arquivo que eu usei ali de exemplo, ó. Recebi o nome do arquivo como Felipe Quarto. Pode dar um F2 ali ou clicar com o botão direito renomear e colocar depois o nome do arquivo com o que vocês têm ali fora, tá? Mas é importante vocês importar para o sistema do Promob e exportar o orçamento dele e salvar no mesmo nome. Certo. O fato do Tá? Promob deles serem um Promob universal, não ser um Promob específico da Criare, isso não vai dar alguma divergência na hora de exportação? Pode dar algum erro em questão de valores dos itens, tá? Entendi. Tá. Aí Bom, teria que ver como que fica ali. vamos ter que fazer o teste. Uhum. Pessoal da Criare Niterói, pode falar, por gentileza? Eu tô no Oi, treinamento. Felipe. Então, Eu tô no a minha treinamento. dúvida... Pode ligar para o Wilton? Ô, Felipe, Oi. desculpa. É que são duas Imagina. pessoas usando o mesmo computador. Aí deu esse conflito aqui. Então, Tudo a bem. minha dúvida é para ver se eu entendi isso daí. É porque aqui também funciona da mesma forma do que da outra loja aí que estava comentando. Tem um arquivo de venda e depois tem um arquivo de medição, que é o que vai para a conferente, no caso eu. E aí, Uhum. então, isso daí que você está explicando é justamente para linkar o arquivo da medição com o arquivo da venda? Isso aí, para linkar o teu arquivo da medição com o arquivo que é necessário ter na revisão do Foco Lojas. Ah, tá. Aí, no caso, eu pego esse arquivo da medição e boto na mesma pasta que está com esse nome aí do começo, esse número do começo, que foi o arquivo vendido. É isso? Não, tu vai colocar na pastinha do teu cliente, tá? Vamos lá. Eu vou abrir aqui lá onde eu tenho aquele arquivo lá. Aqui. Tenho aqui o arquivo que eu recebi ali, né? Revisão de medição Jordana, tá? Sim. Recebi esse arquivo lá do meu terceiro. Eu vou salvar este arquivo dentro da minha pastinha de projetos, né? Então, projetos de clientes. Dentro da pastinha de projetos de cliente, eu vou ter mais uma pastinha que é o pastinho da Jordana, ali a minha cliente, né? E eu vou salvar o arquivo ali. Salvei esse arquivo aqui, beleza. Isso é um controle meu de loja. Lá no Foco Lojas, eu sei que o meu sistema ele só trabalha na forma de link se eu salvo o arquivo zip, né, que é o arquivo pacote do Foco Lojas, dentro de uma pasta específica. Para mim jogar para aquela pasta específica, eu vou precisar copiar este nome do arquivo do projeto e lá no arquivo que eu recebi do meu terceiro, trocar este nome. Primeiro passo. Segundo passo é eu abrir o Promob. Então, ir lá dentro do sistema Foco Lojas e abrir o Promob, tá? Eu não vou clicar de novo porque ele já está aberto aqui embaixo, tá, pessoal? Feito isso, deixa eu abrir o Connect. Beleza, estou aqui com a minha pasta aberta. Feito isso, eu vou precisar importar o projeto para dentro do sistema Foco Lojas, né? Então, Foco Lojas não, Promob, desculpa. Então, eu vou buscar o caminho, né? Então, eu salvei lá dentro do treinamento, projeto de cliente, tá dentro da pasta Jordana, tá aqui o meu arquivo. Mando abrir.
Beleza, tá bonitinho aqui o meu banheiro, exatamente o que o pessoal lá mandou, né? Mantém ali o arquivo que eu precisava. Vou avançar, vou vincular de novo ao meu cliente, né, que é a Jordana, porque isso é uma necessidade do próprio Connect ali da Promob. Manda avançar, beleza. Já joguei para dentro do Promob. Agora, para eu jogar para dentro do Foco Lojas, eu vou precisar exportar este projeto, né? Então, eu vou abrir o projeto. Como eu estou abrindo aqui pela pastinha, né, pessoal? Deixa ele carregar, acho que ele vai dar um erro de novo, porque não é o mesmo, não é a mesma versão. Meu Promob resolveu dar uma descansadinha, pessoal. Ele não está querendo funcionar aqui hoje. Ai, Jesus. Enfim, tá, pessoal? Meu Promob resolveu cair aqui, mas para não atrasar muito vocês, tá, pessoal? Porque a gente tem mais um treinamento em seguida. Como que fica o processo, né? Eu vou abrir o meu projeto e aí eu vou ir lá naquele cifrãozinho, né? No símbolo de orçamento. Vou gerar o orçamento e vou enviar ele para o pacote zip, né? Conforme eu mostrei para vocês. Arquivo, pacote, lojas, né? Que é o arquivo do Foco Lojas, tá? Jogo para dentro do arquivo do pacote lojas, aqui foi, ó. Beleza. Jogo para dentro do arquivo do lojas, né? Então aqui no cifrãozinho, orçamento, ok, né? Enviar para pacote sistema foco, né? Clico aqui no pacote sistema foco, eu vou ter que verificar o nome do arquivo aqui embaixo, tá? Aqui o nome do arquivo ele tem que estar .zip, tá, pessoal? Como eu falei para vocês ali, né, o meu enviar pacote sistema foco lojas não está funcionando porque esses itens que estão aqui, eles não são os itens que estão precificados, então o sistema acaba bloqueando ali. Tá? Então, selecionei arquivo pacote zip, ele vai abrir essa tela para salvar como? Novamente, lá dentro de documentos, foco lojas, projetos, e aqui eu vou salvar o meu arquivo, né? Então, eu vou salvar o arquivo exatamente com o mesmo nome que está aqui fora, tá? Nesse caso, como eu importei ele já com o nome certinho, ele já vai estar aqui com o nome correto. E, consequentemente, aqui no final ele vai estar como .zip, tá, pessoal? Ou aqui embaixo ele vai estar como um arquivo zipado, tá? Salvo aqui e, consequentemente, depois que eu salvo, ele já vai subir lá para o Foco Lojas e já criou o vínculo, certo? Entenderam, pessoal? Eu sei que deu uma travadinha no meu Promob ali, mas tentei explicar para vocês ali até o fim igual. Fez sentido? Acho que fez sim, Felipe. Eu acho que quando a gente for pegar para mexer, aí vai absorver melhor a informação. Claro, e vocês vão ter a gravação desse treinamento, tá? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem reassistir a gravação ou guardar essa dificuldade e falar com o próprio consultor de vocês, tá bom? Ótimo. Obrigada. Imagina, feita ali a revisão, pessoal, é importante mostrar para vocês o seguinte, ó, que como ele teve uma diferença de valores, ele vai trazer aqui embaixo para vocês essa diferença, né? Então, a diferença que houve, o valor original, né, que foi fechado o projeto, e o valor que deveria ter sido fechado, tá? Como eu falei para vocês, valor de compra ele não aparece para vocês. Outro lugar que vocês podem pegar essa situação é dentro do relatório de revisão. O relatório de revisão tem por finalidade mostrar para todos vocês todos os itens que fazem parte do documento de vocês, né? Então ele vai trazer aqui todos os itens destacados. Porém, ele vai trazer umas legendas a mais. Então esses ícones aqui, né? Essas informações a mais aqui, que aqui em cima se tem uma legenda. Então todos os itens que tiverem
uma legenda com a letra I em vermelha são itens que foram incluídos na revisão, ou seja, itens que não estavam no projeto original, mas que na revisão fazem parte, sim, do projeto executivo. Itens alterados na revisão são itens que no projeto original do cliente tinham uma determinada quantidade ou eram de determinada forma, e no item final, no projeto executivo que vocês vão fazer, tiveram essa forma modificada, né? Então, foi a quantidade, foi modificada, o valor foi modificado, alguma modificação aconteceu. E os itens que estiverem com essa letra E em azul são itens que faziam parte do projeto anterior, né, o projeto do cliente de vocês, e agora no projeto da revisão são itens que foram excluídos, né, não fazem mais parte ali do projeto final do cliente de vocês, tá? Este relatório vocês conseguem imprimir ele ou gerar um próprio Excel dele, certo? E tendo a revisão feita, né, pessoal, tendo ela concluída ali, vocês podem clicar sobre concluir a revisão, que aí o sistema ele vai ou concluir ela e dar ali a liberdade, né, dar ela como concluída, ou acabar bloqueando ela. Em que casos ela bloqueia? Ela irá bloquear na revisão quando a alçada de diferença entre o valor original do projeto e o valor final for maior do percentual, né, ali da alçada que vocês definirem com o consultor de vocês. A minha base, ela está configurada com uma alçada de 1%. Então, ele libera de forma automática todos os projetos que a diferença entre o valor do projeto e o valor revisado for 1%. Se for acima disso, ele bloqueia e acaba solicitando, né, que eu fale com o meu supervisor para ele ver se ele libera, né, se tem motivos para liberar, ou se eu tenho que negociar a diferença com o meu cliente, né? Acabar cobrando essa diferença dele, tá? Se eu concluir sem querer, eu tenho a possibilidade de reabrir esta revisão. Claro, se eu reabrir a revisão, vai ficar registrado no histórico dela que houve ali o bloqueio, né? A conclusão dela, acidentalmente, mas que foi reaberta novamente, tá? Então, é gravado tudo aqui no histórico da revisão. Vou concluir aqui esta revisão e vou voltar para vocês aqui na tela anterior. Após concluída a revisão, ela fica aqui no campo de liberações de revisão, onde vai mostrar todas aquelas revisões que, consequentemente, foram realizadas e foram bloqueadas, tá? Eu vou voltar lá na parte das revisões e vou pegar essa cadeira que tem aqui, tá, pessoal? Porque é um item avulso. E eu vou entrar dentro da cadeira e vou mudar a quantidade que está sendo vendida, né? O cliente pediu 4, mas eu vou colocar 3 aqui para dar uma diferença de valor. Deixa eu ver quanto que vai dar. Vai dar 625, vai dar mais do que eu preciso. Vamos deixar 4. Deixa eu alterar um item só, pessoal. Eu estou com um usuário que ele tem permissão para remover itens, tá? Então, eu vou remover um item só para a gente ter uma diferença ali qualquer. Deixa eu ver se esse usuário permite. Permitiu. Beleza. Aí, ok. Tá? Claro, vocês não têm ali a permissão de entrar no item e remover ele com o usuário de vocês, tá? Mas eu tenho, o meu usuário, ele está com um usuário de permissões de gerência, então eu consigo entrar dentro do item e remover. Vocês, se precisarem remover qualquer item da revisão, vocês precisam abrir o Promob e remover direto do Promob, certo? Vamos para a situação que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Vamos lá. Vocês fizeram todas as revisões que vocês tinham. E chegou ali no final, vocês têm duas situações. Uma revisão em que o valor final teve uma diferença negativa, onde o cliente ficou devendo R$ 410 para vocês, e uma situação em que deu um positivo, onde o cliente pagou R$ 108 a mais para vocês. Nestes casos, vocês podem selecionar as duas e mandar negociar, que daí o sistema vai mandar negociar a diferença dos valores que existe aqui, né? Então, ele vai pegar exatamente a diferença, né, de 410,52 com 108 e mandar negociar esses R$ 301 ali que ficou pendente do cliente pagar para vocês. E nos casos em que a revisão deu um valor a mais ou um valor a menos, em que o gerente ou o supervisor da loja entenda que não tem necessidade de cobrar do cliente ou envolver ele novamente, pode ser feita a liberação.
e daí daqui já está disponível para ser realizado o pedido de compra, tá? Aqui no caso eu vou mandar negociar. O que que o sistema vai fazer com essa parte de negociar? Ele vai gerar um orçamento complementar lá na minha tela de orçamentos, né? Então, o orçamento complementar. Esse orçamento complementar, ele vai se tornar um ambiente complementar com o valor final, né? Então, o valor que ficou ali pendente de dívida do cliente, e juntamente disso, ele vai gerar um outro orçamento logo abaixo aqui do orçamento que foi fechado, né? Então, foi fechado o primeiro orçamento, e embaixo dele tem este complemento. E aqui, né, pessoal, parte comercial, faz a negociação com o cliente, né, verifica como ele vai querer fechar este valor que deu diferença, para depois mandar aprovar este orçamento. Deixa eu colocar aqui um percentual só para ele aprovar para mim. Beleza. Então, manda aprovar e aí, né, consequentemente gera o contrato. Eu não dou muito detalhamento aqui na parte do comercial, na parte da negociação, porque a gente já vê no treinamento comercial, tá? Então, por isso que eu acabo só configurando a negociação igual ali de uma maneira rapidinha e aprovando o contrato para mostrar para vocês como que o comercial vai ter que agir depois, né? Ele vai gerar toda a negociação, contatar o cliente, informar que houve essa diferença até que gere o contrato. Enquanto não é gerado o contrato, enquanto não é assinado um contrato, a revisão ela fica bloqueada com essa letra N ali, informando que está em negociação, está aguardando o cliente negociar o valor pendente, tá? Após ter sido gerada a negociação, ter sido gerado o contrato, e esse contrato ter sido impresso pelo consultor de vocês, né? Então, ter sido impresso e assinado pelo cliente de vocês, aí após isso, sim, ele é liberado lá na revisão e, consequentemente, vocês conseguem, né, deixar e definir que essa revisão foi de fato ali finalizada. Ó, ele sumiu aqui da tela das liberações, e se eu voltar aqui nas telas das revisões pendentes, ele não tá. Limpando o filtro e buscando pelo contrato 5401, tá ali, ó, revisões concluídas. Ok? Pessoal, para finalizar o treinamento, aqui em pós-vendas, relatórios, vocês têm relatórios de revisão, tá? Esse relatório fica disponível para os gerentes ali acompanharem o histórico e a situação das revisões que ficaram ali pendentes. O gerente pode acompanhar por cliente, consultor responsável pelo cliente, por um revisor específico ou até mesmo por um contrato. Se ele tiver interesse de buscar todas as revisões que foram realizadas dentro de um período ou concluídas dentro de um período, ele terá o campo de data para buscar essas revisões. E assim também o campo de situação para entender quais são as revisões que estão bloqueadas ou quais são as revisões que foram concluídas nesta revisão, neste período de revisão, tá? Com isso, aqui embaixo sairá, né, uma lista com a informação do cliente, o consultor que fez a venda, os ambientes que já foram concluídos, o número do contrato, o revisor responsável e os valores de diferença. Certo? Pessoal, da minha parte, treinamento de revisão seria isso. Quero ver se alguém ficou com alguma dúvida. Senão, eu vou dar por encerrado o treinamento. Então, não havendo dúvidas, pessoal, eu vou parar a gravação